Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nós estamos entrando aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 4 a seguir. Quantos irmãos encontram, quanto mais gente entra ali na live, eu quero aqui deixando meus agradecimentos para você que está conosco, você que vai assistir depois também. Quero deixar aqui os meus agradecimentos por acompanhar este canal, por ser um inscrito deste canal, por participar, deixando seu like, seu comentário, compartilhando. Graças a Deus e graças a vocês, nós já passamos dos 1000 inscritos, né? 1000 seguidores aqui no canal. Isso é muito bom, louvado seja Deus por isso. Quero tributar toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus, porque sem Ele a gente jamais chegaria, né, aqui a este número tão grande. Lembro que a gente começou bem devagarzinho e a gente foi perseverando, estamos aqui e já passamos aí dos 1000 inscritos. Então quero agradecer a todos os irmãos que são inscritos e participam deste canal, tá certo? E também quero deixar um convite para você que ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, faça parte conosco desta família, deste canal. Este canal é para nós orarmos ao Senhor, orar um pelos outros, compartilhar momentos bons, momentos maravilhosos, momentos edificantes, pregação da palavra, né? Só coisas que traz edificações, tá? Então se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ajuda cada dia mais fortalecer o canal, para que ele possa alcançar, para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Hoje, então, nós vamos ler e meditar na palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 4. Vamos lá? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Eu vou ler o título primeiro. O título diz assim: Jezabel ameaça Elias. Versículo 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Olha que maravilha. Versículo de número 8. Quando chega no versículo 8, levantou-se Elias, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nesse texto aqui, irmãos, nós vemos uma situação que ocorreu com o profeta Elias. O profeta Elias foi um grande profeta, homem de Deus, homem que viveu em oração, viveu experiências maravilhosas, experiências gigantescas com Deus. Um homem que tinha uma comunhão, um contato, uma vida íntima tão grande com Deus, uma comunhão tão forte, que ele orou, por exemplo, no versículo de número 18, né? Um capítulo que antecede o que nós lemos, nós vamos ver que Elias, ele ora no Monte Carmelo e Deus responde com fogo. Olha que comunhão, né, irmãos? Deus respondeu com fogo na mesma hora, quando ele estava ali orando, e a oração curta, simples, objetiva e direta, Deus responde mandando fogo. E não só dessa vez, outras vezes também, outra vez, Deus respondeu com fogo, também no capítulo de número 17, isso mesmo, capítulo 17, a partir do versículo 1, ele faz uma oração para Deus cerrar os céus, não mandar chuva. Por quê? Porque Acabe, os profetas de Baal e de Azera, estavam glorificando a Baal, né? E o Deus do sol, o Deus
da colheita, porque por causa das colheitas estava sendo uma bênção, estava prosperando e ele estava atribuindo a glória ao Deus falso. Então Elias chama para um desafio, já que você está achando que é Baal que está mandando chuva. Então, peraí, o Deus verdadeiro vai cerrar os céus, não vai haver chuva. E aí vocês pedem o seu Deus para ver se o seu Deus vai mandar chuva. E assim, irmão, ficou três anos e meio sem chover, até que ele volta a orar novamente, e aí os céus mandou chuva. Então observa este homem de tamanha intimidade com Deus, de orar e ver mesmo a resposta de Deus. Então é extraordinário esta comunhão que ele tinha, e daí dá para ver, a gente vê o quanto Elias era um homem de Deus. Eu faço questão de fazer esta introdução falando que Elias era um homem de Deus, que tinha esta intimidade, esta comunhão, porque aqui no texto que nós lemos, no capítulo 19, a gente vai ver um quadro muito triste acontecendo com este homem de Deus, com estas qualidades tão extraordinárias que acabei de citar. Pois é, ele, após viver um grande milagre, uma experiência tremenda com Deus, e aí Jezabel, influenciada por Satanás, vai se levantar para matar Elias. Jezabel vai se levantar com muita fúria, fez uma ameaça terrível, que até no dia seguinte, no mesmo horário em que Deus tinha respondido ele, que os profetas de Baal haviam sido mortos, assim também Elias seria morto ao fio da espada. E com isso, Elias é tomado de um medo tão assim inexplicável, porque não sei como que um homem tão cheio de Deus, tão cheio de ousadia, um homem que enfrentou 850 profetas falsos ali no Carmelo, enfrentou o rei, o rei Acabe, enfrentou com ousadia e coragem, e agora está com medo de Jezabel. Ele entra então em pânico, e o texto sagrado vai nos revelar, meus irmãos, que ele deixa o seu moço e entra em um deserto. Então Elias estava lá no deserto, a Bíblia diz que ele já tinha caminhado bastante, estava cansado, ele avistou ali um pé de zimbro, assentou-se debaixo do pé de zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5, a Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Observa esta escala do que acontece com muitos de nós quando paramos, Ninguém para de uma noite para o dia, ninguém desiste de uma hora para outra. Elias primeiro, ele fugiu com medo, entrou no deserto por conta própria, e debaixo de zimbro, a Bíblia fala que primeiro ele sentou, depois deitou, depois que ele deita, ele dormiu. 3 estágios na vida de uma pessoa, antes, o que leva a desistência ou a pessoa a cair. Senta, quantas pessoas que estão cansadas, quantos que falam assim: na igreja eu só vou sentar, não quero mais pregar, não quero mais louvar, não quero mais contar um testemunho, não quero mais evangelizar, não quero mais fazer mais nada. Eu quero ir para o culto apenas para ouvir, apenas para sentar. Mas precisamos analisar o que está nos levando a pensar assim. Porque se você tem um chamado, se Deus quer te usar, se Deus tem um plano na sua vida, você não pode se conformar, você não pode entrar no comodismo. Quantas pessoas que primeiro começou se assentando, no sentido de comodismo, daqui a pouco estava deitado espiritualmente, daqui a pouco foi assaltado pelo sono. Hoje está dormindo sono espiritual. Então Elias primeiro ele entra no deserto, ele assenta, depois ele deita e dorme no deserto. E isso depois que ele já tinha feito esta oração, pedindo para Deus, no versículo 4, tirar a sua vida. Elias estava querendo morrer. Observa o peso da pressão psicológica, emocional, espiritual que este homem estava enfrentando. A ponto de falar: Deus, eu não quero viver mais, eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Para mim já basta. Lembra da introdução? Estamos falando de um homem que era de oração, um homem que era cheio de Deus, um homem cheio de ousadia, um homem que orava e Deus mandava fogo do céu. Não estamos falando de qualquer tipo de crente, não. Era um verdadeiro
homem de Deus, e agora está nesse estado, nesta situação, pedindo a Deus, eu não quero viver mais, eu quero morrer, tira a minha vida. Só que eu acho interessante, porque no versículo 5, olha o cuidado de Deus como é extraordinário. Mesmo Elias desistindo da sua caminhada, Deus não desistiu do profeta. Mas o anjo foi lá, e a Bíblia diz no versículo 5, parte B, que o anjo tocou em Elias e disse: levanta-te e come. No versículo de número 6, Elias olhou e na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, glória a Deus, e uma botija de água. E aí Elias comeu e bebeu e tornou a deitar. Versículo 7, e o anjo pela segunda vez vai tocar em Elias, pela segunda vez, e vai falar: levanta-te, come, porque muito comprido te será o teu caminho. Veja o nível de desânimo que Elias estava enfrentando, sentindo ali naquele deserto. Ele comeu e tornou a deitar de novo. Mas, no versículo 8, depois que o anjo falou pela segunda vez, Elias vai levantar-se, comeu, já tinha comido, ele torna a comer, bebeu mais, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E daí para frente você vai ver que Elias viveu experiências maravilhosas, teve revelações extraordinárias ali no monte de Deus, no monte Horebe. Queridos, você acompanhou até aqui? Vamos extrair algumas lições para nós desse texto que eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai renovar as nossas vidas, vai renovar a nossa fé. Eu não sei como você se encontra agora, quantas pessoas que possam estar como Elias, que podem estar como Elias, já fez obras tão extraordinárias, trabalhou tanto para o reino de Deus, já profetizou, já orou, já ministrou, já louvou, já fez tantas coisas extraordinárias, e quem sabe agora, no auge da sua carreira, da sua caminhada, está pensando também, já até entrou no deserto, tomou decisões precipitadas, pressionado pelo medo, por causa das ameaças, tomou decisões e hoje se sente isolado no deserto, ou pelo menos querendo se isolar, rejeitar convites, fugir das responsabilidades, fugir do chamado, entregar tudo. Quem sabe eu falo com alguém que está extremamente desanimado, como Elias também, desistindo de tudo. Mas eu quero chamar você para uma reflexão. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? A desistência? Que este texto, eu fiz questão de falar um pouquinho de quem era Elias, para agora aplicar em nossas vidas. Esse texto nos revela, irmão, essa história, este ocorrido nos revela que não existe super-homem, não existe super-crente, não é? Todos nós somos frágeis, todos nós somos seres limitados, seres humanos. Nós não somos fortes o suficiente, nós não somos peito de aço. A Bíblia diz que Elias tinha as mesmas paixões que nós, as mesmas fraquezas, mesmo sendo homem de Deus. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é: ninguém é super-homem, ou super-mulher, super-crente, a ponto de nunca se deparar com desânimo. Só que o que nós precisamos aprender é que o desânimo não pode nos vencer. Nós não podemos nos entregar ao desânimo. Desanimar, entregar tudo, não é a melhor escolha. Não é a vontade de Deus. Então guarda o seu coração. Se anima nesta noite, se alegra, sinta, lembra da sua dependência de Deus. Você depende de Deus e sabe o que é melhor? Deus sabe, Deus conhece as suas limitações. Por isso que Ele não desistiu de você, porque Ele sabe, Ele conhece as suas fragilidades, Ele conhece as suas fraquezas. Segunda lição que eu aprendo aqui, extraindo deste texto, é que você não é a única pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida. É isso mesmo. Você não é a única pessoa que está passando por fases complicadas.
Lembra? Lemos um texto, a gente lê um texto que relata a história de um grande homem de Deus, cheio de Deus, qualidades extraordinárias, virtudes poderosas, intimidade profunda com Deus, mas ele também se deparou com um momento difícil e até com um desânimo, a vontade de desistir de tudo, vontade até de desistir da própria vida. O que eu acho interessante, irmãos, é que a Bíblia não oculta os traumas, os momentos de deserto, dificuldades, erros, falhas, decadências dos homens de Deus, exatamente para nos confortar, para mostrar para nós que não somos os únicos que sofrem, mas também para nos mostrar que, assim como eles venceram, nós também podemos vencer. Porque o mesmo Deus que visitou, foi atrás, cuidou de Elias, alimentou Elias, é o mesmo que hoje pode agir, pode te ajudar. Você consegue crer nesta palavra? Consegue ser encorajado, confortado por esta palavra? Porque o mesmo Deus que entrou no deserto de Elias, ele pode entrar no seu deserto. O mesmo Deus que interviu quando Elias queria desistir de tudo, este mesmo Deus está intervindo hoje na sua história. Você não vai parar. Você não vai enterrar os talentos. Você não vai abandonar o ministério, porque Deus hoje está entrando no seu deserto. Terceira lição que eu aprendo aqui, tirando desse texto da história de Elias, é que Deus não desistiu de Elias. Deus não desistiu da gente. Elias entrou no deserto, é verdade. Elias chegou a sentar, chegou a deitar e até dormir. Mas a Bíblia mostra um anjo de Deus indo lá. Isto mostra para mim que Deus não desistiu de Elias e que Deus foi atrás de Elias. Não há nada que possa limitar a visitação de Deus hoje, agora, neste exato momento, aí na sua vida, no seu coração. Deus não desistiu de você. Em quarto lugar, olhando para este texto, nós aprendemos também que não há deserto que Deus não possa entrar, porque Deus entrou nesse deserto, como eu já falei. Elias queria ficar sozinho. Elias caminhou muito, caminho de um dia entrando para o deserto, estava longe demais, mas Deus foi lá. Em quinto lugar, Deus tinha um plano brilhante ainda para a vida de Elias, na vida de Elias. Deus tinha um projeto grande ainda, né? Deus, através de Elias, ainda queria fazer obras tremendas. Através de Elias, Deus ainda queria levantar um sucessor. Através de Elias, Deus tinha pessoas para ungir, para levantar. Então Deus tinha um plano na vida de Elias. E eu quero ministrar na sua vida também, porque eu tenho certeza que eu não estou aqui movido pela minha própria vontade, por minha própria palavra, e você também não está aí do outro lado assistindo este vídeo por acaso. Deus está falando com você, Deus tem um plano na sua vida. E isso deve ser um dos motivos para você não desistir, para você se levantar neste momento. Não desista, porque Deus tem um plano brilhante na sua vida. Elias havia vivido coisas extraordinárias, experiências tremendas com Deus, mas ainda não era o tudo que Deus tinha para Elias. Em certo lugar, meus irmãos, observa que Deus, ele prove o necessário para tirar alguém no deserto e levar a um lugar especial. É isso mesmo. O anjo de Deus entrou no deserto, tocou em Elias, deixou-me deitado, deixou-me desanimado, sonolento. O anjo tocou nele e a comida especial já estava lá, a cabeceira de Elias. Pão cozido. Irmão, que coisa extraordinária. Eu vejo aqui uma comida espiritual, uma comida celestial, uma comida para revigorar, renovar as forças de Elias. Água. Imagina que água é essa? Que água divina, que água celestial. Imagina o poder que esta água e que este pão trouxe para Elias. Imagina o renovo, a restauração, o avivamento para o ministério de Elias, que esta água, este pão, estava ali para proporcionar.
Glória a Deus. Então eu aprendo que para Elias sair do deserto, Deus trouxe o necessário. O que Elias precisava? Pão e água. O que Elias precisava para continuar o ministério? Pão e água. O que Elias precisava para chegar até o monte de Deus? Pão e água. Deus então vai prover o necessário para tirar Elias do deserto, renovar as suas forças para chegar no lugar designado por Deus. Você está pegando, irmão, esta palavra? Está tomando posse desta palavra? Deus está providenciando o necessário para te tirar desse deserto e te fazer chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Pão, lendo a Bíblia, a gente sabe que o pão representa muito a palavra de Deus. Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Pão, Jesus também se referiu à sua própria carne, em João capítulo número 6. Comunhão, intimidade, se apossar da vida de Cristo, não é? Então, a água também é um dos símbolos do próprio Espírito Santo, símbolo também da palavra. Então, guarda isso para chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Eu já te adianto, é coisa extraordinária que Deus quer fazer você viver. É coisas tremendas, experiências gloriosas. É lugar que sem o pão, sem comer o pão, sem beber da água de Deus, do céu, ninguém consegue chegar. É um lugar tão brilhante, lugar tão especial, que força humana não consegue te colocar, amizade não consegue te colocar, influências humanas não consegue te colocar, só Deus. Mas para chegar, você precisa comer bastante, alimentar bastante da palavra de Deus e se encher do Espírito Santo. Em sétimo lugar, nós vamos terminar com esta sétima aqui. Vamos ver o propósito deste alimento, né? O propósito deste alimento. Porque, pastor, eu quero tomar desta água, eu quero comer deste pão, que privilégio. Tá, mas qual o propósito? Então, qual o propósito deste pão, deste alimento que o anjo deu para Elias comer? Bom, o propósito a gente vê no próprio versículo 6, quer ver? A água comeu e bebeu e tornou a deitar. Versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Observa que no versículo 6, Elias alimentou, mas parece que Elias não entendeu o propósito daquele milagre, do pão e a água que ele havia comido e bebido. Por quê? Porque ele tornou a deitar. Quando chega no versículo 7, a gente vai entender o propósito deste alimento. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou, aqui está o propósito, caminhou 40 dias, 40 noites, até o Monte Horebe. Então, este alimento que Deus trouxe para Elias era para tirar Elias do deserto. Esta comida celestial era para Elias caminhar. Isso mesmo. Era para Elias caminhar. Não era para ele tornar a deitar não no mesmo lugar, não. O que Deus está fazendo na sua vida hoje, entenda isso, não é para você manter no mesmo estado, na mesma situação. A provisão de Deus para a sua vida hoje é para te tirar desse deserto. É para te levar adiante. Esta palavra que Deus está falando com você hoje alimenta a sua alma para te fazer caminhar, te fazer prosseguir. Ei, Deus quer que você prossiga. Coloca a mão no arado novamente. Quantas pessoas que ouvem a mensagem, recebem revelações de Deus, alimenta da palavra de Deus, alimenta de experiências maravilhosas, mas não sai da mesma posição, não sai do mesmo estado, continua deitado, prostrado, sentado. Não, eu quero ficar só sentado na minha, eu não quero mais fazer mais nada, estou decepcionado, estou triste. Não, você não entendeu o propósito da visitação de Deus, do alimento de Deus para a sua vida, porque Deus não alimenta ninguém para continuar prostrado, Deus não alimenta ninguém para continuar na mesma situação. Deus alimenta
Não é nem para só te levantar, porque tem coisa que é tão especial que prostrado você nem consegue alimentar, você precisa se levantar, tá certo? Mas o propósito aqui desta provisão de Deus é para Elias caminhar. Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Aleluia, glória a Deus. Deus prove o necessário para tirar do deserto, te levar ao lugar especial que Ele tem preparado para você. Deus não te alimenta para te deixar no comodismo. Deus não te alimenta para te deixar acomodado, prostrado. O Senhor está levantando alguém aqui nesta noite. Então, precisamos aprender isso. Elias comeu, tornou a deitar. Mas o anjo não desistiu de Elias. Até que Elias entende o propósito daquele pão e daquela água. E aí, quando chega então no versículo de número 9, versículo 8 e 9, então ele entende o propósito, se levantou e começou a caminhar, e com a força, com o poder, com a virtude, com a graça daquele pão, daquela água, o homem consegue caminhar 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, que pão é esse? Que renova, que aviva, faz a pessoa caminhar 40 dias e 40 noites, prepara a pessoa para uma jornada extraordinária. Jesus amado, que água poderosa é essa? Que com a força da mesma faz a pessoa caminhar, enfrentar um deserto, saindo do deserto até o monte de Deus. Que água e que pão é este que leva a pessoa até o monte de Deus? É este o pão, é esta provisão que Deus está enviando para a sua vida hoje. Você não pode parar. Não, esse deserto aí não é a sua morada fixa. Esse deserto não é o lugar para você morar, para você permanecer, não. Deus tem um lugar para você, Deus tem uma estrada, Deus tem uma jornada ministerial, uma jornada espiritual, uma jornada brilhante, Deus tem coisas extraordinárias. Mas lembra-se, precisamos caminhar, e para caminhar é preciso alimentarmos deste pão divino, que representa a palavra de Deus, o Espírito Santo, aquilo que é do céu. Aquilo que é do céu. Nós estamos na terra, mas alimentamos todos os dias daquilo que vem de Deus. Seja alimentado, irmão e irmã, nesse momento por esta palavra. O que você precisa para pregar? Claro, você que tem um ministério chamado para pregar. O que você precisa para pregar? O que você precisa para evangelizar? O que você precisa para louvar? O que você precisa para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer? Me conte. Porque aquilo que realmente for necessário, Deus vai mandar. Deus mandou o necessário para Elias sair do deserto. Então nós falamos sobre a história de Elias, falamos quem foi Elias. Elias foi um homem de Deus, um homem que orava e fogo caía do céu, né? Mas um dia ele se sentiu desanimado também. Embora sendo homem de Deus, ele se sentiu desanimado, frustrado, querendo desistir da própria vida. Que coisa, hein, meus irmãos? E aí nós extraímos de toda esta história que não existe super-homem, né? O único super foi o nosso Cristo, né? Mas mesmo assim, houve momento em que ele desabafou com os discípulos, se abriu. A minha alma está grandemente abatida dentro de mim. Se Cristo sentiu angústia, quem somos nós, irmão? Nós não somos super crentes, tá? Nós aprendemos também nesta mensagem de hoje que eu não sou a única pessoa que passo por momentos difíceis. Você não é a única pessoa que sofre. Os homens de Deus, as mulheres de Deus do passado também sofreram, mas não desistiu, venceu. E o mesmo Deus que deu vitória lá no passado é o mesmo que age em nossa vida hoje. A Bíblia não escondeu as histórias de fracassos, até medo, pavor dos homens de Deus, para mostrar para nós hoje que nós não somos os únicos que sofrem.
E assim como Deus deu vitória, Deus dá vitória para nós também. Nós aprendemos que Deus não desiste daqueles que Ele tem um chamado, um plano. Não há deserto que possa limitar a visitação, impedir a visitação de Deus. Deus entra em qualquer deserto em busca dos seus escolhidos. Deus tem um plano. Deus prove o necessário para nos tirar do deserto e nos fazer caminhar. Oh, glória! Deus está renovando as suas forças hoje. Você vai voltar a caminhar. Você que já está caminhando, você vai caminhar muito mais a partir de hoje. Você vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Aleluia. Nós aprendemos também o propósito do milagre, da provisão de Deus. O milagre de Deus é para te fazer caminhar. É para te fazer caminhar. Quanto mais Deus opera na minha vida, mais força eu tenho para prosseguir. Quanto mais experiência Deus me dá, mais força eu tenho para caminhar. Glórias a Deus. Eu acho tão interessante porque o anjo falou assim, tudo estava pronto. O pão já estava assado de uma forma sobrenatural. A água já estava ali na botija. Mas para Elias comer, para Elias alimentar, Elias teve que levantar. Aleluia. Prostrado, sentado, Elias não podia participar daquela experiência. Eita glória! Elias precisou se levantar para viver aquela experiência, para receber o renovo, para receber o avivamento, para continuar a caminhada. Elias, levanta-te. Aí sim, depois que levantar, come e bebe. Quantas pessoas que estão prostradas, quer que Deus faz tudo. Deus já fez o necessário, Deus já te visitou, Deus já te enviou a palavra, Deus já enviou o anjo. Agora é você, se levanta. Deus já fez muito e tem muita coisa que Deus só vai fazer depois que você tomar uma decisão, depois que você se posicionar. Não fica no chão lamentando, não fica no chão, sabe, reclamando da vida, não, faz um esforço aí, se levanta. Se levantar e tomar uma decisão, é tomar uma postura de alguém que realmente quer vencer, alguém que realmente quer caminhar. Toma uma decisão, você que está afastado do Evangelho, reconcilie com o Senhor, isso significa se levantar. Você que nunca aceitou Jesus, embora admira, ouve tanto sobre Jesus, mas continua prostrado, aceita Jesus nesta noite. Isso significa se levantar, é tomar uma posição, é tomar uma decisão na sua vida. E a partir daí você vai ver como Deus vai te abençoar. É preciso se levantar. Guarda, só depois que Elias se levantou, é que ele experimentou do alimento do céu.